da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, como Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ele levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a petição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês viram este evangelho e a mim impressionou quando Jesus, depois de dizer: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Porque aquele centurião, como foi dito logo no começo, ele não era judeu, ele não era do povo de Israel, ele não era do povo escolhido, não era do povo de Deus, ele era um centurião romano. E Jesus disse: não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. E acrescentou, e aí está o importante: por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso me leva a dizer-lhes, irmãos, nós estamos em tempos em que Deus está preparando homens e mulheres de fé para o reino de Deus que está vindo. Jesus está vindo para implantar o seu reino no meio de nós. Para este reino, Jesus está preparando, o Senhor está preparando pelo seu Espírito homens e mulheres de fé. Eu quero dizer a você, você é um desses felizes, você é um desses bem-aventurados que o Senhor está preparando para ser homem e mulher de fé. E quero dizer a você, quando eu falo preparar, é preparar. Assim como os nossos jogadores são treinados, assim como um soldado é adestrado, o Senhor está nos adestrando.
O Senhor está nos treinando para sermos homens e mulheres de fé. E quero dizer a você, ser um homem e mulher de fé não quer dizer que nós já sejamos homens, mulheres de fé. Que tenhamos toda a fé. O que estou dizendo é isto. O Senhor está nos preparando. O Senhor está nos treinando. O Senhor está nos adestrando. Como Ele preparou Abraão. Como Ele adestrou Abraão. E foi linda a história de Abraão. Até vale a pena a gente rapidinho passar lá pelo livro do Gênesis. Pega comigo a Bíblia. Eu até fiquei aqui na mesa do altar para ser mais fácil nós fazermos essa sequência. Hoje a leitura foi capítulo 18, mas pega lá atrás, no capítulo 12. Quando Deus... Gênesis 12, 58. Quando Deus trouxe Abraão para uma outra terra, longe da terra dele, Deus disse a ele, está aí no versículo 12, deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. E Abraão foi. Abraão foi. De um modo especial naquele tempo, em que as pessoas viviam da terra. Eles viviam da terra. Abraão não ia ter emprego nenhum. Sair da sua terra, onde ele tinha as suas terras, onde ele tinha as suas ovelhas. Ir para uma outra terra desconhecida, você não imagina o que é isso. Deixar sua família, deixar sua parentela, desligar-se do seu clã e sozinho enfrentar uma outra terra, não era fácil. Não era fácil. Deus estava treinando Abraão. E sermos treinados, homens e mulheres de fé, é passarmos por situações assim. E eu quero dizer a você, comece a olhar um pouco a sua história. Comece a olhar um pouco a sua história. Deus vai nos treinando, Deus vai nos treinando, Deus vai nos treinando. Eu quero ir contando também conjuntamente coisas que Deus foi fazendo comigo, coisas que Deus foi fazendo com a Canção Nova, para você conseguir ir entendendo. Houve um momento na minha vida que foi muito doloroso. Eu posso dizer, eu sou salesiano, embora hoje eu não esteja dentro da estrutura da congregação. É que o coração ninguém muda. Mas eu que era garoto da periferia de São Paulo, que fui justamente colhido pelos salesianos lá na periferia, menino pobre, de família muito pobre. E eu consegui, porque eu fui para as escolas profissionais dos salesianos, porque meus pais não teriam como pagar os estudos. Então de manhã cedo a gente tinha as aulas, de tarde nós tínhamos oficina, e eu aprendi ofício. Eu comecei em artes gráficas, Deus já estava me preparando. Eu acabei indo para o seminário. E tudo isso pelos padres salesianos. Fiz todo o meu seminário com os padres salesianos, me ordenei sacerdote com os padres salesianos. Comecei a trabalhar muito dentro do espírito de Dom Bosco, com a juventude, os encontros de jovens. E interessante, depois que eu conheci a renovação carismática, depois que eu já estava, graças a Deus, trabalhando com a mesma juventude, com uma graça nova, com uma força nova, com um poder novo que Deus estava me dando, de repente, na hora que eu menos esperava, Deus colocou no meu coração que eu devia deixar a congregação. Gente, não foi fácil. Eu digo para vocês, foi atordoante. Atordoante. Primeiro, como aconteceu com Abraão, claro, eu tinha toda a segurança na congregação. Tinha. E a minha congregação me dava segurança, inclusive de trabalhar. Mas por outro lado, além disso, tinha todo um passado diante de mim, que eu já tinha trilhado, toda a minha formação. O meu coração estava com Dom Bosco, o meu coração estava com os salesianos, na congregação onde eu estava, no carisma próprio de Dom Bosco. Mas ao mesmo tempo, o que havia para mim na frente era um vazio. Eu não sabia o que iria ser o meu futuro. Eu só sentia Deus me impulsionando para trabalhar com os jovens.
Mas eu mesmo não entendia. Meu Deus do céu, eu estou numa congregação cujo carisma é a juventude. E Deus está me impulsionando para deixar a congregação para trabalhar com jovens. Não dá para entender. Eu rezei muito, eu pedi muito. Mas eu não podia negar. Não podia negar esse impulso, esse como que desligamento. E eu ia me sentindo desligado. Como a criança vai se sentindo desligada da mãe e vai se sentindo empurrada para dentro do ventre da mãe. Era assim que eu me sentia. E foi muito duro e não dava para entender. Quando eu conversei com o meu superior, estava para dar o passo, os meus irmãos da congregação, que me amavam e que me amam muito, vocês viram o carinho de Dom João comigo? Eles me disseram, e com muita dor, não, você está fazendo uma loucura. E você não vai aguentar. Não vai aguentar porque você viveu a vida inteira em comunidade. E agora você vai sair por aí, você não vai aguentar. E segundo, você não vai ter dinheiro. Porque se pelo menos você tivesse uma paróquia da qual você pudesse se sustentar, vá lá. Mas essa loucura de fazer encontros com jovens para cá e para lá, você vai morrer de fome, me disseram os meus colegas. E diziam isso com muita sinceridade. E eu via que eles tinham razão. Em termos humanos eles tinham razão, mas eu não podia negar que Deus estava me impulsionando e que Deus estava me dizendo que eu podia dar este passo. Que eu não ia viver solidão, porque meus colegas diziam, você vai viver na maior solidão. Porque enquanto você está com os jovens nos encontros, tudo bem, e depois? Eles me diziam, você não vai ter com que se sustentar. Mas eu sentia que Deus me levava a dar o passo na fé. E graças a Deus eu dei. E hoje eu posso dizer a vocês, solidão, não tenho de jeito nenhum. De jeito nenhum, pelo contrário, quando eu quero ter um pouco de solidão, eu tenho que fugir. E mais do que isso, graças a Deus, já são muitos anos que isso aconteceu. São mais de 15 anos que isso aconteceu. E gente, nunca me faltou nada. Nunca eu tive muito, mas ao mesmo tempo, nunca me faltou. Eu tenho testemunhado muitas vezes que já passaram milhões pelas minhas mãos. Passaram milhões pelas minhas mãos. Para a rádio que nós temos, para a televisão que nós temos, para toda a aparelhagem que nós temos, para as construções que nós temos, para os terrenos que nós temos. E que fomos pouco a pouco adquirindo. Muitas coisas eu vou contar. Milhões passaram pelas minhas mãos. Mas eu sempre testemunho, e é real, na minha carteira, que na minha conta bancária só tem o mínimo, E me acostumei tanto a isso, que várias vezes, na hora de pagar alguma coisa, eu ia ver na carteira, eu não tinha dinheiro. Deus me acostumou, graças a Deus, a essa aventura de fé. Mérito meu? Não. O que eu percebo é que Deus, desde há muito tempo, vem me treinando. Como Deus treinou Abraão, Deus tem me treinado também, e o que eu quero passar para você não é falar muito de Abraão e nem falar muito de mim. Eu quero dizer a você, Deus está treinando, Deus está adestrando você para você ser um homem e uma mulher de fé, porque os tempos que nós já estamos vivendo requer homens e mulheres de fé. E os tempos que nós vamos enfrentar vão requerer homens e mulheres de fé. E como a palavra disse, nós veremos muitos do Oriente e do Ocidente sentados no reino de Deus, enquanto que filhos do reino vão estar fora, enquanto filhos da igreja infelizmente vão estar fora, porque infelizmente não acreditaram, porque infelizmente não são homens e mulheres de fé. Deus está treinando você, saiba disso, como Deus treinou Abraão. Eu não sei o que é que Deus já fez na sua vida. O de que é que foi que Deus te desligou? Deus desligou Abraão da sua terra. Deus me desligou primeiro da minha família e depois da minha segunda família, que foi a congregação salesiana. Eu não sei o que é que foi que Deus te desligou. Eu não sei do que é que Deus vai te desligar. Mas justamente este passo
de fé, esse treinamento de fé vai requerer de nós, muitas vezes, sermos desligados de coisas que nos são muito preciosas. Muito preciosas. Mas é assim que Deus nos treina. Eu digo, é assim que Deus vai treinar você. E felizes, bem-aventurados aqueles que têm a coragem de dar o passo na fé, sem ver nada pela frente. Eu não via nada pela frente. Eu não via nada pela frente. Você, é certo, não viu ou não verá nada pela frente. Mas Deus quer treinar você na fé. Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. E por que que Deus está nos treinando na fé? Para nós termos como Abraão, bênção. Bênção e fonte de bênção para muitos. Gente, os homens e as mulheres de fé já são, e mais ainda nos tempos que virão, eles serão bênção e fonte de bênção para muitos. Este mundo vai precisar, a igreja vai precisar de homens e de mulheres de fé, e Deus está nos treinando na fé. Deus está nos treinando para sermos homens e mulheres de fé. Mas eu quero dizer a vocês, os que são treinados são homens e mulheres comuns. Você vê logo em seguida aí, no versículo 10, Gênesis 12, 10, Abraão que vai para o Egito. Numa época de carestia, ele e Sara, sua esposa, vão para o Egito. E Abraão, muito calculista, diz: olha, você, Sara, é muito bonita. E então, quando nós chegarmos no Egito, certamente estarão de olho em você. E se souberem que nós somos marido e mulher, eles são capazes de me matar para levarem você. Então vamos dizer para todo mundo que nós somos irmãos. Eu diria sem vergonhice de Abraão, né? Pensando nele, pensando no interesse dele. Você é muito bonita, vão ficar de olho em você. Então, para tirarem você de mim, eles vão acabar me matando para levarem você. Nossa, meu Deus do céu, que homem calculista, que homem grosseiro, que homem materialista, que homem baixo. Ter vergonha de apresentar a sua esposa como esposa. Era este Abraão que Deus estava treinando para ser homem de fé e para ser pai de uma grande geração. Era um homem comum. Era um homem comum, era um homem cheio de falhas. E Abraão, desculpe a expressão, fez essa sujeira. Quando chegou no Egito, para todo mundo, eles eram irmãos. A ponto, como explica aqui logo na frente, que viram que Sara era muito bonita e apresentaram e falaram dela ao faraó, o imperador do Egito, o rei do Egito. E ela foi levada à corte de Faraó para ser uma das mulheres de Faraó. Desculpe a expressão, e o sem vergonha do Abraão deixou. Mas não é verdade? Como é que se chama um homem que faz isso com a própria esposa? Não é com esse nome que se chama? Claro. Inclusive para escapar, para ele não ser morto. E o bonito é que então o espertalhão daí teve todos os privilégios, porque ele era irmão da linda Sara, que era uma das mulheres de Faraó. Tinha todos os privilégios, tinha dinheiro, tinha roupas, tinha de tudo, do bom e do melhor. Veja, Deus treina pessoas assim. E não estranhe que Deus esteja querendo treinar você. Não estranhe que Deus quis treinar a mim. Deus treina a gente sem vergonha do jeito que nós somos. Mas Ele quer treinar. Então, como Maria, nós dizemos, então, faça-se em nós segundo a tua vontade. E faça-se em nós segundo a tua vontade. E Deus continuou firme treinando Abraão.
Tudo isso passou. Abraão voltou para a sua terra. Houve um momento muito difícil, em que as posses de Abraão cresceram, e as posses do seu sobrinho Lot cresceram também. Porque Abraão criava Lot. Lot era um sobrinho. Quando a gente faz várias vezes, né, cria um sobrinho. E como faz o pessoal que mexe com gado, Abraão mexia com ovelha, fez com que Lot, o seu sobrinho, tivesse as suas ovelhas, deu umas ovelhas para ele cuidar, e as ovelhas dando outras ovelhas, foi crescendo, o rebanhinho até tornou-se um rebanhão, o rebanho de Lot. E começou a haver desavença e briga entre os operários de Abraão e os operários de Lot. E a confusão tornou-se tal que houve uma hora que Abraão teve que intervir e dizer para Lot: vai ser preciso nós nos separarmos, porque não dá mais para conviver. Veja, é com homens assim que Deus trabalha. É com homens assim. Abraão e Lot chegaram a um tal grau de desentendimento, porque veja, havendo confusões entre os servos, é claro que os servos traziam proveito de Lot, e os servos traziam proveito de Abraão também. Os disse que me disse de um lado e de outro, e eles acabavam acreditando num e no outro, e já havia dificuldades entre Abraão e Lot, já havia ressentimentos, já havia mágoas entre eles, a ponto de Abraão dizer: não dá mais para nós convivermos assim. Então você vai para um lado e eu vou para o outro. E fizeram isso. Sorte que Abraão foi generoso e disse para Lot: escolhe. E Lot escolheu as planícies na direção de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com o outro lado, o lado pior. Mas lindo, na hora que Abraão dá este passo, em que Lot, o seu sobrinho, acaba levando o melhor das terras. Veja, está aí no capítulo 13, versículo 13 também, versículo 14. Gênesis 13, 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Lot o deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda a terra que vês, eu a darei a ti, aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te e percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Beleza, gente? Na hora que Abraão dá generosamente, Deus lhe faz a grande promessa. Abraão não tinha ainda a posse da terra, mas Deus lhe fez a grande promessa: eu te darei toda a terra que vês. Eu darei a ti e aos teus descendentes. E mais ainda, tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Tão numerosa como o pó da terra. Gente, Deus está nos treinando para sermos homens e mulheres de fé. E embora sejamos fracos, Deus quer nos treinar justamente no dar, no sermos generosos, em darmos o que temos, em darmos o perdão, em darmos amor, em acreditarmos nos nossos irmãos, porque é assim que vão sendo formados os homens e as mulheres de fé. E na medida que nós dermos, nós vamos receber, porque a lei do reino de Deus é dando que se recebe, dai e dar-se-vos-á, é dando que se recebe. Na hora que Abraão deu, ele recebeu. E como ele recebeu, cêntuplo. Eu posso dizer isso a vocês porque eu tenho dito aos meus filhos na canção nova. Eu deixei muita coisa, deixei. Meus pais eram muito pobres mesmo. Mas claro, deixar a própria casa, deixar a própria família, deixar os próprios irmãos, é muito doloroso. E eu posso dizer, o que Jesus prometeu, Ele tem cumprido na minha vida. Tem. Ele tem dado o cêntuplo em terras, em bens, em irmãos, em pais, em mães. Tem dado. Eu tive que dar um passo muito difícil, muito doloroso, deixar a minha congregação, onde eu tinha segurança.
E onde eu tinha todo um passado, onde eu tinha um carisma, foi muito doloroso. E graças a Deus eu dei este passo. E como o Senhor foi pródigo, como o Senhor foi bom. Eu tenho contado vários desses fatos. Por exemplo, quando nós começamos a fazer encontros de jovens, nós não tínhamos uma casa, nós fazíamos num colégio, no outro colégio, no colégio salesiano, onde eu já não estava mais, em escolas que a gente encontrava, e nós precisávamos de uma casa, até que foi muito interessante. A Luzia Santiago, que muitos conhecem pelo rádio como locutora, a que faz a oração das 11 horas, ela veio para mim e disse, olha, tem um parente nosso, que tem uma casa de fazenda muito grande, até nós íamos lá, em feriados, em férias, uma casa muito grande, quem sabe ele cede para a gente. Só que eu pensei, quando é que um fazendeiro, ainda mais um fazendeiro com uma casa grande, como ela diz, vai ceder a casa para a gente fazer essa loucura de encontros de jovens? Um outro senhor veio e me disse, olha, uns tempos atrás, eu até quis comprar uma fazenda que tem aqui perto, para fazer dela um hotel fazenda, porque é uma fazenda muito grande, com muitos cômodos. Quem sabe o fazendeiro não cede para o senhor fazer encontros de jovens lá? Eu também achei, mas que absurdo, né? Ainda mais se a fazenda é desse tamanho, se ele queria comprar para fazer um hotel fazenda, como é que o fazendeiro vai ceder? Quem estava agindo era o meu humano, Interessante, Deus foi tão bom que fez com que eu ficasse sabendo que a fazenda da qual falava a Luzia e esse outro senhor era a mesma. Os dois falavam de uma mesma fazenda. Eu disse, então Deus está aí. Disse para a Luzia e fomos a essa casa de fazenda. Eu estava começando ainda a minha aventura na fé. Deus estava começando a me treinar. Eu já levei não. Quando chegamos lá, eu disse para a Lu, você não tem alguma medalhinha de Nossa Senhora aí, não? Eu tinha aprendido isso do Padre Haroldo. E peguei justamente uma medalhinha de Nossa Senhora e já coloquei na casa de fazenda, ainda antes de conversar com o homem. Lá ficou a medalhinha para Nossa Senhora cuidar dela. E fomos conversar com o fazendeiro e a esposa dele. Gente, naquele tempo era inacreditável. Aquele senhor, depois de ouvir, né, a minha exposição, não só lhe foi generoso em ceder a fazenda, mas ele mesmo quis fazer um contrato em cartório, que por 4 anos ele cedia a nós a fazenda. Eu nunca vi uma coisa assim. Ele queria fazer um contrato, porque disse, o senhor vai investir aí, o senhor vai trazer móveis para poder montar a casa, eu preciso lhe dar uma garantia. Ele estava querendo me dar garantias. E fez um contrato e firmou esse contrato no cartório, onde durante 4 anos ele me cederia aquela fazenda. E admirem-se, nesta casa de fazenda, quase todo fim de semana, reuniam-se 60 jovens pelo menos, mais a equipe, mais a cozinha, eram 80, 90 pessoas que se reuniam numa casa de fazenda, gente. Lá estava a medalhinha de Nossa Senhora, Deus estava me treinando na fé. E interessante, durante 2 anos nós usamos essa casa de fazenda. Muita gente nasceu lá. O Nelsinho deve ter testemunhado a vocês isso. Ele foi um daqueles que nasceu naquela casa de fazenda. Foi lá que ele aprendeu a tocar violão comigo. Não posso negar, hoje ele toca muito melhor, mas foi lá que ele aprendeu a tocar violão comigo. Mas mais do que isso, vocês conhecem Zé Pretinho, já passou por aqui, né? E muitos outros nasceram naquela casa. Uma multidão de pessoas nasceu lá naquela casa em Areias. Mas é interessante, no 2º ano de uso da casa, quase todo fim de semana chovia. Quase todo fim de semana chovia. E a estrada foi ficando esburacada, a ponto de não ter mais jeito. Os últimos encontros que nós fizemos lá, o trator ia buscar-nos lá longe, né? E nós vimos justamente no trator, atrás tinha uma esteirinha, né? Onde a gente ficava lá em cima agarrado nessa esteira e as nossas malas, e era a trator que nós éramos levados até a casa de fazenda, de tanta chuva. Daí nós começamos a entender. Deus estava nos dizendo, eu não quero mais que vocês fiquem aqui. Mas como, meu Deus?
Porque aqui não era o lugar definitivo para vocês. Eu quero lhes dar uma terra, eu quero lhes dar uma casa. Esta aqui é apenas cedida. Foi bom para vocês, mas eu quero lhes dar. E interessante, chegaram pessoas lá da comunidade para mim dizendo: o senhor nunca pensou em fazer a casa de encontros em Queluz? Eu fui franco assim, a queima-roupa. Não, nunca pensei. Eles ficaram desenchavidos, né? Sem graça. Mas ele disse assim: se nós conseguirmos um terreno, o senhor não pensaria em fazer a casa de encontros? Eu disse: sim, pensaria. E pensei comigo, isso vai demorar, né? Até eles conseguirem um terreno e tal. Isso foi na sexta-feira, quando começava o encontro. No domingo, vieram me trazer a resposta: já temos o terreno. Um senhor assim, um casal, nos cedeu o terreno. E falei: quando é que eu posso ver? Amanhã, se o senhor quiser. E fomos. E fomos ver. Na manhã seguinte eu fui ver. Chovia. Eu estava em Lorena, e esse terreno era em Queluz. Eu até telefonei e disse: mas será que eu posso ir? Aqui em Lorena está chovendo muito. Eles responderam do outro lado lá: não, aqui não está chovendo, não pode vir. Era mentira, né? Eles estavam com medo que eu não viesse, por causa da chuva, né? E fui. Cheguei lá, estava chovendo também, né? E fomos para ver o terreno. Fomos. E, gente, é o terreno onde hoje está a Canção Nova, que foi cedido. Nós, em 6 meses, construímos uma casa de encontros e nós não tínhamos dinheiro. Verdade mesmo, nós não tínhamos dinheiro. Mas em 6 meses nós levantamos. Eu diria hoje, foi uma loucura? Foi uma loucura. Mas em 6 meses nós levantamos uma casa de retiros para 100 pessoas, com 100 lugares no dormitório, 100 lugares na sala de palestra, 100 lugares na capela, um refeitório muito amplo, uma cozinha muito ampla. Levantamos tudo isso em 6 meses, sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. E uma coisa interessantíssima, nós fizemos o propósito de não deixar de pagar os pedreiros. Podíamos ficar com dívida de tijolo, de cimento, mas os pedreiros não, porque eles viviam daquilo. E, gente, era um sufoco toda semana, todo sábado, ter que pagar os pedreiros. Me lembro bem de uma vez, que era sábado, a casa já estava levantada, porque 6 meses depois começamos a fazer encontros. O acabamento foi feito com a gente usando a casa. Então já estávamos com a casa, havia um encontro de jovens. Eu disse na oração da manhã: olha, gente, hoje nós temos que pagar os pedreiros. Eu não sei quanto era, mas era uma quantidade alta. Suponhamos assim, são 50 milhões que temos que pagar e nós não tínhamos nada. Interessante, os jovens, até no final da oração da manhã, eu não pedi isso. Fizeram uma caixinha entre eles, né, e deram. Era o pãozinho, era o peixinho que eles estavam dando. Impressionante, quando chegou na hora do almoço, de um cheque que veio daqui, do outro dinheiro que veio de lá. Nós tínhamos o dinheiro para pagar os funcionários, os pedreiros. E o Eto, que naquele tempo era o que estava à frente da construção e continua conosco na Canção Nova, é o que dirige esses rapazes que fazem esses trabalhos de gravação. Ele fez um pagamento, depois ele me disse assim: olha, sobrou esse dinheiro aqui. Pôs aqui no bolsinho e disse: estou rico. E nós saímos os dois conversando sobre a construção. Quando passando pelo portão, chegava um caminhão. E o caminhoneiro chegou, desceu e disse assim: olha, nesta semana eu fiz uma entrega aqui de material e o pessoal me disse que eu só podia receber no fim de semana, que eu viesse no sábado que eu ia receber. Já entenderam, né? Foi questão de perguntar quanto é. Ele disse o preço, foi tirar o dinheiro do bolso e entregar. Porque era, gente, nem um tostão a mais, nem um tostão a menos. Nem um tostão a mais, nem um tostão a menos. Foi pegar e entregar para ele o dinheiro que estava no bolso. Não faltou, mas também não sobrou. E a nossa vida foi sempre assim. Era Deus nos treinando na fé. Era Deus nos treinando na fé. Quando nós começamos a comunidade, não sei se o Nelsinho contou isso, mas eu não tinha dinheiro nem para colocar pão na mesa daqueles jovens. E era lindo. Quantas e quantas vezes nós íamos para a missa de manhã cedo e sabíamos que não tínhamos que colocar para o almoço nas panelas, e aparecia na mesa do nosso refeitório, da nossa cozinha, aparecia
feijão, arroz, legumes, carne, e às vezes aparecia até mesmo coisas prontas, feitinhas. Nós nunca ficamos sabendo concretamente quem eram as pessoas que faziam isso, mas não faltava, não faltava, não faltava. Era como o maná. Era como o maná. Vocês até diriam, mas que responsabilidade do padre ter esses jovens na comunidade. Porque nós vivíamos juntos, rapazes, moças, numa mesma casa. Mas eu não tinha o que dar para eles, não tinha dinheiro para isso. Mas o Senhor nunca faltou conosco, nunca faltou conosco. Até é interessante que um médico com frequência ia rezar conosco de manhã cedo, porque ele fazia justamente exames de prevenção, então os outros médicos preparavam o material, ele passava uma vez por semana para recolher o material. Ele aproveitava e vinha rezar com a gente, Dr. Pedro. E ele vendo aqueles jovens, ele me disse, padre, o senhor precisa dar uma alimentação melhor para eles. Eles precisam de vitamina, precisam de frutas, porque eles são jovens. Eu disse, Pedro, mas eu nem tenho arroz e feijão para pôr, como é que eu vou colocar frutas? Ele disse, mas vocês não dizem que é Deus que dá? Eu disse, sim. Ele disse, então, se vocês pedem arroz, feijão e Ele dá, peçam fruta que Deus vai dar. E eu vi que ele tinha razão. Gente, pedimos, vocês já estão rindo e com razão. Olha, nunca apareceu tanta fruta na nossa casa como naquela época. Era Deus preparando, e era Deus nos preparando, nos treinando na fé. Eu poderia contar muitas outras coisas, mas, por exemplo, quando nós fomos começar com a rádio, eu tinha certeza de que Dom Cipriano, aí da comunidade Emanuel, se comprometeu a assumir a rádio junto conosco na Canção Nova. Eu tinha esta promessa dele. Mas quando nós resolvemos, e foi uma linda história, nós só fomos para a aventura da rádio porque Deus quis. Não é que eu quisesse, não. Uma porção de pessoas vieram nos dizer das visualizações que tinham tido, das palavras que tinham tido a respeito da rádio. E eu ia recebendo tudo aquilo. E só dei o passo porque Deus queria. Porque, na verdade, o meu humano não acreditaria. Mas Deus me cercou de tantas provas. Digo mais, Deus me encurralou com tantas palavras, com tantas visualizações, que eu só tinha certeza, Deus queria aquela rádio. Quando nós demos o passo na fé para comprar a rádio, e fomos lá ao João Saad, da Rede Bandeirantes, porque a emissora pertencia à Rede Bandeirantes, o cheque que nós demos para ele de 2 milhões, que era 1 milhão, que era a entrada, o cheque não era frio, não era gélido o cheque. Nós apenas pedimos 5 dias. 5 dias. Olha, eles disseram, bom, em geral leva 5 dias para descontar, né? E nesses 5 dias nós saímos atrás, Dom Cipriano e eu, e graças a Deus, não somente aquele cheque foi compensado, mas depois tinham mais outras 5 prestações de 200 por mês. Para nós naquela época era, hoje fala em 1 milhão, não é nada, mas naquele tempo 1 milhão, 2 milhões que custou a rádio, era o olho da cara. Todos os meses era uma aventura, gente, igualzinho à questão dos pedreiros. Nos pedreiros era pouco, agora na rádio era uma enormidade, mas o mesmo Deus provava a sua providência, o mesmo Deus provava a sua providência. De mês para mês nós íamos tendo o necessário. E o mais lindo, nós adquirimos a rádio em abril, dia 1º de abril, parece mentira, né? Dia 1º de abril, nós adquirimos a rádio. No dia 25 de maio, nós estávamos inaugurando a rádio, que tinha apenas 100 watts, com um transmissor novo de 1000 watts, com antenas novas, de um lugar novo, e somente essa mudança que nós tivemos que fazer, era necessário fazer, custou mais 2 milhões e 600. Se a rádio custou 2 milhões, essa mudança custou 2 milhões e 600. Nós nem sabíamos de onde vinha todo esse dinheiro, mas Deus foi colocando. Aliás, eu sei sim, porque toda a história começou quando eu saí de lugar em lugar fazendo apelo. Eu fui a uma cidade muito pequenininha, chamada Arapeí, onde havia um povo muito fervoroso, mas um povo muito pobre. Eu celebrei a missa para eles, e a minha intenção era ir lá justamente para fazer o apelo. Mas eu não tive a coragem de fazer, porque era um povo muito pobre. Eu não fiz o apelo. Vergonha para mim.
No final da missa, um dos membros da comunidade foi, à frente, um dos homens da comunidade foi e disse: olha, nós sabemos que o Padre Jonas tem feito apelo em todos os lugares, nós queremos também colaborar. O brio dos pobres. Vamos fazer uma coleta. E fizeram. Daí nós demos o abraço da paz. E na hora do abraço da paz, tanta gente que veio me abraçar, uma pessoa veio, eu não sei quem era, não sei quem foi. Se era homem, se era mulher, que chegou para mim e disse: olha, eu não consegui colocar a minha oferta na coleta. Eu ponho agora. E colocou no meu bolso. Aqui. Quando eu cheguei em casa, eu tirei as coisas do bolso, né, e vieram 2 notas dessa. Lembram dessa notinha? 2 notinhas dessa. Eu peguei e escrevi dentro da outra: o óbolo da viúva que o Senhor multiplicará. A outra eu dei para a Luzia, que ela começou a fazer as campanhas junto comigo. E essa fiquei comigo até hoje. Gente, foi assim que tudo começou. Eu conservo comigo esta nota. Porque com 2 notinhas dessas foi que Deus fez tudo isso. E chegou um tempo muito lindo, em que as coisas cresceram, a comunidade cresceu. Nós não tínhamos possibilidade de morarmos juntos, fomos para a Cachoeira Paulista por causa da rádio. Né? E Deus nos deu um maravilhoso terreno naquela cidade, grande, extenso, lindo, que o fazendeiro disse que nunca venderia aquela terra. Ele mesmo falou, era a menina dos olhos dele. Mas impressionante, como Deus queria aquele terreno, Ele colocou no meu coração. E mais uma vez eu fui lá e joguei as medalhinhas de Nossa Senhora. Tanto no terreno como em cima da casa. E os caminhos de Deus, como eu mostrei para vocês hoje, são insondáveis os caminhos de Deus. Aquele senhor, o seu Noé, acabou tendo que ser operado no coração. Não foi bem sucedida a operação dele. Ele, como bom mineiro, antes de morrer, queria distribuir a sua herança em vida. E ele veio propor a nós a compra da chácara. E interessante, lindo, ele disse, embora ele fosse assim de tendência espírita, ele disse a nós: eu sinto que Deus não quer que eu venda para ninguém, a não ser para vocês. Eu só vou vender para vocês. Nós não tínhamos dinheiro. Até que o seu Noé aceitou o que nós tínhamos, demos o que tínhamos. Ele marcou 3 meses para darmos o restante do terreno. E parece mentira. Naqueles 3 meses que faltavam, Deus maravilhosamente fez vir de cá e de lá. Claro, nós saímos, nós fomos pedir. Gente, é muito duro, a gente acredita, mas tem que estender a mão. Tem que estender a mão. Não há pobreza sem pobreza. Não há pobreza sem pobreza. Nós íamos estender a mão. Estendíamos a mão. E o Senhor nos trouxe. Até que chegou a véspera e faltava. Naquele tempo eram 2.600.000. Né? Faltavam 450. Bom, para 2.600.000, 450 era pouco. Uma pessoa nos telefonou. Nós não abrimos o jogo logo por telefone. A pessoa foi lá em Cachoeira Paulista. E disse: eu posso fazer uma colaboração? E disse: olha, eu tenho esse dinheiro parado. Em vez de deixar o dinheiro parado, eu prefiro investir em vocês. Vocês me pagam quando puderem. Isso era no mês de novembro. Até março eu não vou precisar. E nos deu, ali em confiança, aqueles 450 milhões. No dia seguinte nós pudemos dizer para o seu Noé que ele podia retirar o cheque. Graças a Deus o cheque não era frio, estava quente, quentinho. E o seu Noé tirou. Ele mesmo depois disse: olha, eu não acreditei. Quando vocês telefonaram para dizer que eu podia descontar o cheque, eu imaginei que vocês iam dizer que vocês não tinham dinheiro. Mas nós tínhamos, porque Deus nos tinha dado. E é o terreno onde está a rádio hoje, onde estão os nossos transmissores, onde estão as nossas antenas. Foi daí que nós vimos. Se nós não tivéssemos ganhado de Deus aquele terreno naquela época, nós nunca conseguiríamos colocar tantas antenas quantas estão lá, porque as antenas de onda curta requerem um terreno e uma distância entre uma e outra, e Deus nos deu o terreno para isso. Eu já tinha experimentado
Deus me havia treinado na fé em muitas coisas materiais. Mas em relação a gente, a pessoa, ainda não tinha acontecido. E Deus nos testou, e Deus nos treinou na fé de maneira dura. Vocês se lembram quando aconteceu o acidente do Murilo? O Murilo, um dos membros da comunidade, seminarista, já cursando teologia, muito perto de ser ordenado padre, vai a um encontro, e nesse encontro ele acaba sendo acidentado, um acidente muito grave. Ele ficou todo arrebentado no acidente. E o pior é que depois aconteceu, eu não sei o nome, mas gordura que foi pela corrente sanguínea e atingiu o cérebro. Embolia cerebral? Deve ser isso. E o Murilo acabou ficando 40 dias em coma profundo. Acho que muitos de vocês acompanharam o SOS Murilo quando nós pedimos oração pelo Brasil inteiro. Gente, foi dolorosíssimo isso. Impressionante que Deus me colocava no coração que Ele queria levantar o Murilo. Embora o que nós víamos era impossível. Eu não estava de olhos fechados, mas o Senhor colocava no meu coração essa certeza. Veja, a fé é assim. Não é que a gente tenha toda a certeza, pelo contrário, os olhos da gente veem o impossível. Mas Deus coloca no coração a sementinha da fé. Duas coisas especiais aconteceram. Uma vez a minha irmã, a Marta, ela é muito concreta, ela me chama de padrinho. Ela me pegou, eu e ela sozinho. Ela virou para mim, até me pegou assim, no braço, e disse: padrinho, acorda. Acorda, padrinho. Você está na ilusão. Você tem o Murilo como filho. Eu sei disso. Você não quer perder o Murilo. Mas o Murilo não tem condições, padrinho. O Murilo não vai aguentar. Acorda, e me chacoalhou assim. Eu disse para ela: Marta, eu sei. Em termos humanos eu vejo como você. Eu vejo que é impossível. Eu sei de tudo o que acontece com o Murilo. Cada dia que eu entro lá, na UTI, naquele setor de choque, eu vejo. Mas eu não posso negar, Marta, e disse para ela, que Deus coloca no meu coração a certeza de que Ele vai levantar o Murilo. A Marta me olhou com 2 olhos arregalados, tem olhos muito grandes, e disse: você acredita assim, padrinho? Eu disse: acredito, Marta. Com os olhos eu vejo uma coisa, e dou razão a você, mas eu não posso negar que Deus coloca no meu coração uma certeza de que Ele vai levantar o Murilo. Eu vi as lágrimas grossas correrem nos olhos da Marta. Ela me disse: padrinho, se é assim, se você acredita, nós estamos com você. E vocês não imaginam o abraço que a Marta me deu, depois que o Murilo acordou, depois que o Murilo voltou, depois que o Murilo se recuperou. E uma outra coisa que aconteceu foi esta: o Murilo tem uma irmã, uma prima médica, e essa prima trouxe um neurologista para ver. Ele viu o Murilo, examinou o Murilo. Então ele disse, muito friamente, para ela, médico para médico: olha, diga para o padre, e diga para a família desse rapaz, que doe os órgãos. Esse rapaz é muito forte, muito saudável. Como vocês dizem, ele era seminarista. A gente percebe que é um rapaz sem vícios. Ele tem tudo muito perfeito. Que deem o coração, que deem rins, tudo que se pode doar, que doem a córnea. Ele vai viver em outros. E a moça veio e me disse: gente, nós não doamos. Claro que não doamos. Por quê? O Senhor tinha colocado no nosso coração a certeza de que nós íamos doar o Murilo todinho para Deus. E não só, uma grande alegria para nós. Agora, dia 16 de julho, quando é aniversário desse acidente, o Murilo vai ser ordenado sacerdote.
Não somente o Murilo se recuperou, não somente o Murilo conseguiu voltar aos estudos, foi duro, mas ele voltou aos estudos, ele terminou os estudos de teologia, ele fez a tese, tirou boa nota, passou todo o tempo de preparação, tornou-se diácono. Ainda os padres, o nosso bispo, fizeram questão de testar bem, para ver se ele estava bem de saúde, bem de cabeça. E graças a Deus, como está bem. De pés, de pernas, ele está ainda muito atrofiado, porque ortopedicamente fizeram tudo o que podiam fazer, mas ele ficou quebrado. Mas graças a Deus, cabeça, coração, continua com a mesma unção, com a mesma força. Era Deus provando para mim que o Deus de Abraão é o Deus de hoje. Assim como um dia Deus pediu Isaac para Abraão, Deus pediu a mim um dos meus filhos. Mas ao mesmo tempo, enquanto Deus permitiu esse acidente, Ele colocou no meu coração, e eu pude cultivar a comunidade, eu pude cultivar em muita gente essa certeza, graças a Deus, que Deus colocava no meu coração uma certeza, era apenas uma certeza, uma sementinha de fé. E é o que o Senhor diz, basta que a nossa fé seja do tamanho de uma semente. E essa semente hoje está aí. No dia 16, a nossa comunidade, e eu vou como pai, entregar o Murilo inteirinho, não somente os órgãos, mas o Murilo inteirinho, corpo e alma inteirinho para Deus no sacerdócio. E sei que muitas coisas Deus vai fazer na vida de muitos através dele. E é isso que eu quero dizer a você. Como Deus preparou Abraão, como Deus tem me preparado, eu podia contar muitas outras coisas. Graças a Deus, podia contar muitas outras coisas. Deus está preparando você. Porque o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. O nosso Deus é aquele do qual nós ouvimos o Evangelho hoje. O nosso Deus é aquele que nós ouvimos que foi à casa de Pedro. O nosso Deus é aquele que quando chegou naquela tarde, depois que ele curou a sogra de Pedro, multidões vieram para lá, procurando Jesus, para serem tocados por ele, para serem curados, para serem libertos por ele. Porque a palavra diz, ele tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Deus está treinando você para ser um homem e uma mulher de fé. E veja, eu uno com aquilo que eu disse a vocês hoje cedo, porque infelizmente o inimigo veio sobre nós nesses tempos depois do concílio, depois do derramamento do Espírito Santo na igreja. Ele veio com toda a fúria para roubar da igreja a coisa mais preciosa que ela tem, a fé. Sim, ele foi com fúria na fé da igreja, para retirar das pessoas, para retirar dos fiéis, para retirar dos religiosos e das religiosas, para retirar dos padres a fé no sobrenatural, a fé no espiritual. Ele veio, e nós não podemos culpar as pessoas não, porque foi o inimigo que veio com toda a fúria sobre eles, para arrancar-lhes a fé. Nós não imaginamos a luta que a igreja tem sofrido, porque o inimigo quer arrebatar dela a fé. Mas ao mesmo tempo, e aí está o lindo, enquanto por um lado o inimigo veio enfurecido, Deus está levantando todo um povo de fé. Deus está levantando homens e mulheres de fé. Gente, nós estamos vivendo tempos de Abraão. Nós somos os escolhidos pelo Senhor para entrarmos na arca, nós e toda a nossa família. Crê no Senhor Jesus. O Senhor quer treinar você como homem de fé. O Senhor quer treinar você como mulher de fé. O Senhor quer treinar você como jovem de fé. E a fé é assim, com os olhos, com os sentidos, nós não vemos nada, mas o próprio Senhor coloca no nosso coração a certeza, a sementinha de fé. A sementinha de fé. E nós acabamos acreditando não naquilo que vemos, não nos problemas que nós enfrentamos, não no impossível que está dentro de nós, mas nós acreditamos naquela certeza de fé que o Senhor coloca no nosso coração. E quando fazemos isso, quando temos a ousadia de fazer isso, quando nos deixamos treinar nisso, porque é muito duro, o que os sentidos mostram, o que o terra a terra mostra, é muito mais palpável, muito mais visível, mas quando você tem a ousadia de deixar-se treinar na fé,
Deus vai fazendo maravilhas, maravilhas, maravilhas nas nossas vidas, e a maior maravilha é a nossa transformação. Nós nos tornamos homens e mulheres de fé. Eu digo a você, Deus quer treinar você. Deus quer treinar você. O que acontece na renovação com o dom de línguas, o que acontece na renovação com o dom de cura, é Deus nos preparando. Mas também o que acontece hoje conosco com problemas econômicos, é Deus treinando-nos na fé. Não é Ele que está fazendo-nos passar por problemas econômicos, não. São resultado do mundo de hoje, mas Deus nos tem treinado. Deixa Deus testar você, deixa Deus adestrar você. Problemas que acontecem conosco no casamento, na família, com filhos, claro, não foi Deus quem fez isso, pelo contrário, é o outro, é o inimigo que está querendo esfacelar a nossa família. Ele que tem colocado revolta no coração dos nossos jovens, ele que tem levado pessoas da nossa família à prostituição, ao adultério, ele que tem empurrado pessoas nossas para os vícios de bebida, de tóxicos, de jogo. Isso é muito doloroso, mas veja, em tudo isto, nesta dor, neste sofrimento, nessas lágrimas, Deus está dando a nós um campo maravilhoso para sermos adestrados como homens e mulheres de fé. Crê no Senhor Jesus, crê naquilo que o Senhor Jesus faz, crê na palavra do Senhor, crê nas certezas de fé, nas sementinhas de fé que o Senhor coloca no seu coração, e será salvo tu e tua família. Acredita que o Senhor está vindo para implantar o seu reino. Acredita que o Senhor está fazendo a arca e convidou você a fazer a arca. Enquanto tanta gente vive uma vida só de prazeres, como os homens e mulheres do tempo de Noé, quando eles continuam apenas a buscar gananciosamente bens para esse mundo, Deus mostrou a nós uma loucura, que Deus está fazendo a arca, e logo logo Ele virá para lavar a face da terra e ao mesmo tempo para trazer de volta para nós, para implantar no nosso meio o reino de Deus. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia naquilo que Ele está fazendo, creia nas certezas de fé que Ele põe no seu coração, creia naquilo que a palavra faz brotar no seu coração, e tenha certeza, entrará você na arca, e nessa arca entrará toda a sua família, como aconteceu com Noé. Acredite, 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 Deus está preparando para os tempos que virão homens e mulheres de fé. Deus está nos dando a fé através da palavra. Deus está nos dando a fé através de Maria, a virgem que acreditou. Deus está nos dando a fé através da Eucaristia, que nós celebramos a cada dia, que é mistério da fé, onde nós não vemos nada de diferente antes e depois da consagração, mas onde Deus vai nos treinando para a fé, para nós acreditarmos que aquele Jesus que já está no céu, aquele Jesus que virá, aquele Jesus que vai implantar o seu reino, está conosco em cada missa, atualizando o seu sacrifício e dando-se a nós em comunhão. É assim, é dessas formas maravilhosas que Deus está treinando a mim, como treinou Abraão, como está treinando você, para sermos homens e mulheres de fé. Diga comigo: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Estende a sua mão como quem está recebendo. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque me dá o dom da fé, porque me dá o dom carismático da fé. Obrigado, Senhor, porque queres me dar uma fé operativa. Eu quero, Senhor. Eu aceito, Senhor. Eu me abro, Senhor. Dá-me a fé. Dá-me a fé operativa. Dá-me a fé carismática. Dá-me a fé que espera a tua obra. Uma fé de expectativa. Eu quero, Senhor. Dá-me o dom da fé, de onde vêm todos os outros dons. E estou pedindo, Senhor, que realmente tudo isto, eu mesmo vou rezar, que tu dê, Senhor, a esses meus irmãos e irmãs o dom da fé. Sim, Senhor, o dom central é o dom da fé. E estou pedindo, Senhor, dá a cada um deles o dom da fé. E com o dom da fé, Senhor, dá a cada um deles, Senhor,
o dom de palavra de ciência, de palavra de sabedoria. Dá a cada um deles, Senhor, o dom de profecia, o dom de curar as doenças. Dá a eles, Senhor, o dom dos milagres. Dá a eles, Senhor, o dom de profecia. Dá a eles, Senhor, o dom do discernimento dos espíritos. Dá a eles, Senhor, o dom de línguas. Dá a eles, Senhor, o dom da interpretação das línguas. Dá a eles, Senhor, o dom dos dons, que é o amor. Sim, Senhor, do menor ao maior dos dons, dá a eles, Senhor, todos os dons. Dá a eles, Senhor, todos os dons. Dá a eles tanto o dom de línguas, quanto o dom do amor, Senhor. E entre o dom de línguas e o dom do amor, dá todos os outros dons, Senhor. E principalmente o dom da fé, que é o eixo, que é o centro de todos os dons, Senhor. Palavra de profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento. Dá-nos, Senhor, dá-nos dom de profecia, dom de discernimento dos espíritos. Dá-nos, Senhor, dom de milagres, Senhor, dom de cura das doenças, Senhor. Dá-nos, Senhor, todos e cada um dos dons. E treina-nos na fé, Senhor. E treina-nos como homens e mulheres de fé. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos treinados por Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Batiza-nos hoje, Senhor, de maneira nova no Teu Espírito, dando-nos os Teus dons, mas de maneira especial o dom do qual provém todos os outros, o dom da fé. Sim, Senhor, dá-nos o dom. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.